Olá, pessoal! Vamos começar agora com as aulas de matemática para se preparar para os concursos na área da educação. Essa primeira aula que vou aplicar com vocês será sobre os números racionais e vou pegar algumas questões para ajudá-los a entender a questão de números racionais. Então vamos lá. Vamos então agora para as questões. Eu selecionei algumas questões, como eu falei para vocês. Eu peguei algumas questões de matemática da VUNESP. E o concurso que foi feito aqui, foi dessas questões, é da Prefeitura de Rio Claro em 2016. É só para nós tomarmos base como serão as questões e aprender sobre o conteúdo pedido. A primeira está assim, ó, em uma caixa há no total 128 lápis de cor que precisam ser apontados. Na segunda-feira foram apontados 3/8 do número total de lápis. Na terça-feira foram apontados 32 lápis. E na quarta-feira foram apontados 2/3 dos lápis restantes. Em relação ao número inicial de lápis da caixa, o número de lápis que ainda precisam ser apontados corresponde. Então, o que acontece? Primeiro, nós temos que fazer uma leitura no problema para identificar o que nós vamos trabalhar. Então, o conteúdo que está sendo pedido aqui é números racionais, que são as frações, e pede também uma razão, porque ele está comparando, ele pede uma comparação no final da questão. Então, eu tenho que ter o conhecimento de números racionais e tenho também que saber o que é uma relação em matemática, que nada mais, nada menos que é uma razão. O número fracionário é escrito na forma de fração, onde nós temos um numerador, como aqui, e o denominador. O numerador é 1 e o denominador é 8. Aqui o numerador é 1 e o denominador é 6. Aqui o numerador é 1 e o denominador é 5. Aqui o numerador é 3 e o denominador é 8. Aqui o numerador é 2 e aqui o denominador é 5. Se você perceber, da alternativa A até aí, eu tenho números fracionários, que são números racionais. Por quê? Todo número racional pode ser escrito na forma de fração. Então, todos esses números aqui estão escritos na forma de fração, então eles são racionais. Lembrando que o numerador e o denominador sempre são números inteiros, não posso ter números o quê? Decimais, sempre números inteiros. O 1 e o 8, 1 e 6 são números inteiros. A partir do momento que eu conheço que são números racionais, como eu disse, que são todos aqueles números que eu posso escrever na forma de fração. Nessa fração, onde eu tenho o numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo. Sendo que esses números só podem ser o quê? Números inteiros, ou seja, pode ser também naturais. O naturais não envolve números o quê? Negativos, mas pode ser números naturais. Assim, eu tenho todo número que eu escrevo dessa forma, eu tenho um número racional, ou seja, um número fracionário. Então, agora nós vamos partir para a resolução do problema. Então, eu tenho aqui 3/8, tenho 2/3, então eu estou trabalhando com fracionários. E eu tenho uma parte de um número inteiro também, um número inteiro 128 lápis. Lembrando que no final eu falo de uma razão, tá? Mas a razão eu vou explicar no final depois. Então, eu vou fazer uma sequência de informações aqui que eu tenho. Então, aqui ele fala primeiro que na caixa há um total de 128 lápis de cor que precisam ser apontados. Agora, na segunda-feira, ele fala que foram apontados 3/8 do total. Então, eu venho aqui, ó, segunda-feira, eu tenho o quê? 3/8 do total. O 3/8 de 128 lápis, que é o total. Para nós em matemática, o D representa vezes. Então, é 3/8 D é vezes 128. Então, eu fiquei agora aqui. Eu tenho um número fracionário e um número inteiro. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou passar um traço e colocar um aqui, para ficar duas frações. Esse com o numerador 1. Daí, eu multiplico 3 vezes 128 e 8 vezes 1. Então, 3 vezes 128, eu vou fazer a multiplicação aqui, tá? Vou fazer 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. 3 vezes 1, 3. Deu 384.
Agora, 384, eu vou pegar e vou fazer assim agora, com o denominador. 8 vezes 1, deu 8. 384 dividido por 8. Agora eu venho, vou dividir por 8, tá? Agora pensa comigo. Qual é o... Olha, 3 não dá por 8, então eu pego 38. Qual é o número que eu multiplico 38... 8, desculpa, e chega no 38. Então, eu sei que é 4. 4 vezes 8, 32. 32 para 38, 6. O 6 não dá por 8, abaixo 4. 8 vezes 8, 64. Para 64, nada. Então, eu descobri que 3 oitavos de 128 são 48. Então, foram apontados na segunda-feira 48 lápis. Agora eu continuo. Na terça-feira foram apontados 32 lápis. Então, na terça-feira, ele já dá o valor inteiro, né? Ó, foram apontados 32. E depois ele fala assim: olha, na quarta-feira foram apontados 2/3 dos lápis restantes. Então, na quarta-feira, foi apontados 2/3 do restante. Então, D do restante. Só que eu não sei o restante. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo desse restante. Se eu tinha 128 lápis, foram apontados 48 na segunda, 32 na terça, então eu vou fazer 148 menos 48 menos 32, que vai dar o total aqui que eu quero. Daí eu faço essa conta. Daí o que eu faço aqui, ó? Eu vou somar os dois negativos. Daí eu faço 128 menos 48 menos 32 dá 80. Tá? 80. Aqui. Daí eu faço 8 menos 0, 8. 8 para 12, 4. Deu 48. Então, sobraram 48 lápis. Só que desses 48 lápis que não foram apontados, foram apontados 2/3. Então, eu vou pegar 2/3 e multiplicar por 48. Vou fazer a mesma coisa. Não tem nada aqui embaixo, eu vou colocar 1, tá? Daí, eu multiplico numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 48, 96. 3 vezes 1, 3. Olha agora, eu vou pegar 96 e dividir por 3. 96 dividido por 3. 3 vezes 3, 9. Para 9, nada. Abaixo 6. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Então, eu tenho 32 lápis que foram o quê? Apontados na quarta-feira, ok? Então, o que acontece aqui, olha? Olha o que eu fiz. Primeiro, ele fala assim, eu vi da segunda-feira, que foram apontados 48, foi apontado 32 na terça, eu apontei o quê? 2/3 do que sobrou, 2/3 do restante, que foram o quê? 32 lápis. Agora, olha que fala, em relação ao número inicial de lápis da caixa, o número de lápis que ainda precisam ser apontados. Quando eu fiz o cálculo aqui, 48 é o que faltava para ser apontados. Mas daí eu tirei 32 que foram apontados. Então, 48 menos... Ai, desculpa aqui, ó, eu vou fazer de novo aqui, tá? 48 menos 32, 8 para 8 menos 2, 6. Não foram apontados 16 lápis. Então, esses lápis não foram apontados. Não foram apontados. Olha agora o que eu vou fazer. Ele pede a relação do número inicial de lápis da caixa com o número de lápis que ainda precisam ser apontados, tá? Ele está pedindo para eu comparar o que precisa ser apontado em relação ao quê? Aqueles que estavam na caixa. Isso é uma razão. E uma razão eu só posso representar através de uma fração. A razão é expressa através de uma fração. Então, eu vou comparar 16, que é o que não foram apontados, com o total que eu tinha na caixa, que era 128.
Então, a minha razão ou a minha relação entre um e outro, dos não apontados para o total da caixa, que era o inicial, é 16 para 128. Só que, se eu buscar nas alternativas, não tem resposta, porque está na forma simplificada. Então, eu vou dividir por 2 aqui e dividir por 2. Quando eu divido em cima e embaixo por 2, o que eu estou fazendo? Eu estou simplificando uma fração e reduzindo ela, uma fração semelhante. 16 dividido por 2 dá 8. 128 por 2 dá 64. 8,64 avos. Dá para simplificar ainda. Então, eu divido por 8 e por 8. Então, vai dar o quê? 8 por 8, 1. 64 por 8. Então, eu encontrei 1/8. 1/8 dos lápis não foram apontados. Essa fração é equivalente à fração 16 sobre 128 avos. Representa a mesma coisa. Então, a minha resposta desse problema é a alternativa A. Por quê? Fala que é 1/8 que não foram apontados ainda. Então, o que acontece? Nesse exercício envolveu duas questões. Trabalhou com números fracionários e trabalhou também com a razão, quando eu estou comparando duas coisas. Então, eu estou trabalhando com dois conteúdos ao mesmo tempo. Então, por enquanto, fica por essa questão aqui. Depois, nas próximas aulas, eu vou colocar mais questões com conteúdos parecidos e outros diferentes também. Então, até lá, pessoal. Beijo.